Avistamentos de OVNIs, encobrimentos secretos e luzes misteriosas sempre despertaram nossa curiosidade. Mas agora, há relatos de que autoridades estariam abatendo essas naves. Número 1. O caso da luz na Flórida. Tudo começou em 2023, com uma única foto borrada de um objeto brilhante no céu da Flórida. Sem vídeos, sem outro ângulo, nada mais surgiu na internet por um tempo. Até que um clipe vazado do mesmo dia mostrou chamas pairando no céu noturno. O brilho envolvia uma forma estranha logo após, supostamente, ser interceptada por forças militares. As autoridades disseram que era apenas um fenômeno climático e classificaram o caso. Mas isso só levantou suspeitas de que o vídeo verdadeiro está sendo escondido. Agora muitos acreditam que a imagem isolada e o clipe das chamas fazem parte do mesmo quebra-cabeça, e quem tem os arquivos está escondendo a verdade completa. Número 2. Jato versus OVNI. Durante o dia, um homem relaxava no telhado quando registrou algo impressionante. Um caça perseguia um OVNI. Mas não era uma perseguição qualquer. O objeto fazia manobras impossíveis, para os lados e para cima, deixando o jato completamente para trás. A filmagem, mesmo tremida, capturou tudo. A nave parecia estar brincando com o avião. Nada no seu comportamento lembrava algo feito pelo ser humano. O mundo se perguntou o que, afinal, cruzou aqueles céus. Número 3. Confronto nos céus de Nova Jersey. As noites de Nova Jersey foram interrompidas por um objeto luminoso que se recusava a sair do lugar. Várias pessoas pararam para filmar enquanto um homem disparava contra ele repetidas vezes. O objeto simplesmente não reagia. Flutuava com um brilho estranho, como se estivesse zombando de todos. As luzes refletiam no céu noturno de forma surreal. A mensagem era clara. Ele não tinha medo de nada que os humanos fizessem. Número 4. Explosões misteriosas no céu. 2 linhas vermelhas surgiram no céu à noite. Em segundos, explodiram em rajadas de luz intensas e brilhantes. Alguns tentaram explicar como meteoros, mas a teoria não colava. Meteoros não se alinham nem explodem em múltiplos orbes. Pesquisadores sugeriram que seriam naves alienígenas em combate aéreo. Uma verdadeira batalha extraterrestre? O vídeo fez muita gente parar para pensar. Número 5. Raios laser em Las Vegas. Os céus de Las Vegas já viram de tudo, mas este evento foi diferente. Um morador filmou feixes de luz brilhantes cortando o céu, como se estivessem disparando para baixo. De repente, flashes retornaram de volta, como se um tiroteio estivesse acontecendo acima da cidade. Outra testemunha disse ter visto esferas luminosas próximas. Uma delas, segundo ele, disparava contra algo invisível entre as nuvens. Batalha militar ou guerra entre visitantes desconhecidos. Número 6. Encontro em alto mar. Pescadores estavam em mar aberto quando ouviram jatos sobrevoando e o som de um helicóptero. Logo, viram um OVNI pairando no céu. Filmando tudo, registraram o momento em que o objeto foi atacado e abatido no ar. A nave sumiu num instante. Os pescadores sabiam que haviam registrado algo imenso, algo que as autoridades jamais admitiriam em público. Número 7. Triângulo voador em Ocean City. Um objeto com formato triangular cruzou os céus de Ocean City com jatos militares atrás. Um pedestre filmou o momento espantado. O vídeo deixa claro, aquilo não era um drone e nem se parecia com nenhuma aeronave conhecida. Muitos chamaram de OVNI, mas como sempre, as autoridades devem surgir com uma explicação conveniente para enterrar a história real. Número 8. Esferas luminosas na Flórida. Em 18 de dezembro, 2 esferas brilhantes cruzaram o céu noturno da Flórida com movimentos sincronizados. Logo atrás, uma luz piscante parecia tentar alcançá-las. Era um helicóptero. A dúvida surgiu. Estavam perseguindo os orbes ou tentando controlar uma tecnologia que saiu do controle? O vídeo é claro, mas as respostas continuam no ar. Número 9. Aglomerado de OVNIs em Nova Jersey. Mais uma vez, os céus de Nova Jersey se tornaram o centro das atenções. Um grupo de luzes brilhantes apareceu, se movendo em padrões coordenados. Era como se uma apresentação ocorresse nos céus, impossível de explicar. Moradores registraram tudo. As imagens pareciam cenas de guerra no espaço, mas antes que ganhassem repercussão, autoridades tentaram abafar tudo. Número 10. Míssil disparado no mar. Um clipe mostrou um míssil sendo disparado contra algo pairando sobre o mar. Muitos acharam que era contra drones, mas o alvo parecia ser uma nave desconhecida.
Tudo indicava um confronto não revelado. Se essas naves forem mesmo extraterrestres, governos estão tentando abatê-las. E isso muda tudo o que sabemos sobre segurança global. Número 11. Disco voador versus jato de combate. Um vídeo viral capturou uma nave com formato de disco cruzando os céus com velocidade inacreditável. Um jato militar tentava acompanhar, acelerando ao máximo. Mas não teve chance. O disco se afastou com facilidade, deixando o jato parecendo lento e ultrapassado. Internautas começaram a debater. Seria essa uma demonstração de poder tecnológico alienígena? Ou prova de que, se há visitantes, eles não estão sujeitos a nenhum acordo conosco? O vídeo deixa claro uma coisa: estamos completamente superados no ar. Número 12. Perseguição na plataforma de petróleo. Em pleno Oceano Pacífico, trabalhadores em uma plataforma de petróleo faziam verificações de rotina quando viram dois objetos estranhos surgindo à luz do dia. Todos pararam, boquiabertos, enquanto as naves se moviam de maneira nunca vista. Um deles gritou: "Que isso, mano?" e começaram a filmar. De repente, dois jatos militares apareceram em perseguição direta aos objetos. O pessoal da plataforma gravou tudo, atônito, tentando entender o que estava acontecendo. Aquele dia definitivamente não terminaria como qualquer outro. Número 13. Queda de disco voador em bairro residencial. Um vídeo impactante mostrou um objeto em forma de disco pegando fogo enquanto caía em direção a um bairro. Ele se chocou perto de uma casa e explodiu em chamas. As opiniões se dividiram. Seria falha mecânica ou foi abatido? O silêncio das autoridades apenas aumentou as suspeitas. O objeto queimou rapidamente e depois, silêncio total. A vizinhança ficou se perguntando se haviam testemunhado algo que ninguém queria explicar. Número 14. Esfera laser no céu. Um morador gravou um vídeo que logo se espalhou. Uma esfera no céu disparando feixes de luz brilhantes em direção ao solo. Ninguém sabia o alvo desses disparos. Alguns acreditam que era tecnologia militar. Outros acham que era algo ainda mais misterioso. A falta de respostas sólidas só alimentou as teorias. Alguns dizem que acordos secretos podem ter dado errado, desencadeando uma guerra silenciosa nos céus. Número 15. Fragmentação aérea sobre o México. Nos céus do México, uma nave luminosa cruzava à noite até que se partiu no ar. Fragmentos incandescentes se espalharam como fogos de artifício fora de controle. O vídeo mostra claramente o objeto explodindo e seus pedaços brilhando enquanto caíam. Quem assistiu ficou impactado. A cena era ao mesmo tempo bela e perturbadora. Ninguém entendeu o que realmente aconteceu. E o mistério só cresceu. Número 16. 3 sóis no céu. Enquanto fazia uma trilha, um turista se deparou com 3 esferas flamejantes pairando no céu. Eram tão brilhantes que pareciam 3 sóis. De perto ficou evidente, aquilo não era natural. Ele gravou e compartilhou o vídeo e as pessoas logo começaram a chamar de OVNIs. Muitos acreditam que essas esferas estavam coletando informações, ou talvez se preparando para algo maior. O vídeo deixou a todos em alerta. Número 17. Intruso nos céus. Num fim de tarde, um homem relaxava no telhado quando viu algo estranho entre as nuvens. Não parecia um avião nem nenhum veículo conhecido. Escuro, grande e imóvel, o objeto parecia fora de lugar no céu. Vizinhos começaram a especular se poderia ser uma máquina militar secreta, mas seus movimentos sugeriam algo além da tecnologia humana. O propósito daquela nave, incompreensível. Mas uma coisa era certa, ela não vinha daqui. Número 18. Névoa misteriosa sobre a China. Um vídeo antigo, supostamente gravado em 2020 durante a pandemia, voltou a circular. Mostrava uma formação de drones voando sincronizados sobre um bairro silencioso, liberando uma névoa que descia lentamente. Ninguém soube explicar o que era aquela substância ou por que estava sendo espalhada. O mais estranho, muitos vídeos originais desapareceram da internet. Alguns acreditam que foi uma ação de desinfecção. Outros acham que havia algo muito maior sendo escondido. Número 19. OVNI escoltado em caminhão. Um homem dirigia pela estrada quando viu algo incomum. Um caminhão cegonha transportando o que parecia ser um disco voador fortemente escoltado. A carga era tratada com seriedade. Tudo indicava que estavam em uma missão. Imediatamente, a teoria da Área 51 surgiu. Para onde mais levariam algo assim? O sigilo era evidente. Até demais. Para os que viram, era uma confirmação. Estão escondendo algo de nós. Número 20. Queda à meia-noite.
No silêncio da noite, um barulho estranho fez uma pessoa olhar para o céu com o celular em mãos. O que viu foi surpreendente. Uma nave pairava no escuro. De repente, pequenos objetos escuros começaram a cair dela, antes de a nave desaparecer silenciosamente no horizonte. Ninguém sabe o que eram aqueles itens ou por que foram lançados. Alguns acham que eram apenas detritos. Outros acreditam que aquilo foi uma liberação intencional, talvez extraterrestre. Se for verdade, esse vídeo tem um peso enorme. Número 21. Ladrões de energia. Uma teoria antiga diz que alienígenas estariam secretamente drenando recursos da Terra. Um vídeo recente reacendeu essa crença. Testemunhas filmaram um OVNI pairando sobre uma estrutura abandonada, com um feixe de luz intensa sendo projetado diretamente para o solo. A luz pulsava, como se estivesse sugando algo do chão. De repente, o objeto acelerou e desapareceu em segundos. Quem acredita em atividade alienígena afirma que essa é a prova de uma extração de energia. Céticos dizem que é apenas um truque digital. Seja como for, o vídeo gerou um debate enorme. Número 22. Segredos da Área 51. Um vídeo vazado, supostamente vindo de dentro da Área 51, chocou o mundo. A gravação mostra um enorme hangar, não com aviões, mas com espaçonaves gigantes sendo construídas. Trabalhadores com roupas de proteção circulavam entre as estruturas, como se tudo fosse rotina. Assistir ao vídeo parecia mais um vislumbre proibido do que um vazamento acidental. Se for autêntico, é a confirmação de que há algo gigantesco sendo escondido lá dentro. Se for falso, ainda assim, reforça todas as suspeitas que cercam a base há décadas. Número 23. OVNI sobre Nova Jersey às 4 da manhã. Em plena madrugada, um vídeo mostra um objeto voando calmamente sobre o horizonte de Nova Jersey. O voo era suave, estável, diferente de helicópteros ou aviões. E o formato também não lembrava um drone. Imediatamente, muitos o classificaram como um avistamento claro de OVNI. Outros suspeitaram que poderia ser algum protótipo secreto do governo. Mas o vídeo não trouxe respostas, apenas mais perguntas. E uma certeza: aquilo não era uma máquina comum cruzando o céu. Número 24. Encontro à beira da estrada. Um casal dirigia à noite quando teve uma surpresa. Um objeto estranho cruzou o céu à frente deles, movendo-se com uma precisão absurda. A nave mudou de direção no ar, desceu de forma abrupta e depois subiu com uma velocidade impressionante. Nenhuma aeronave humana faz isso. Alguns acham que era tecnologia militar sendo testada. Outros juram que aquilo era algo de outro mundo. Seja como for, o que viram naquela noite escapava de qualquer explicação convencional. Número 25. Objeto triangular no céu do Brasil. No Brasil, um vídeo chamou a atenção após mostrar luzes brilhantes pairando no céu, organizadas em uma formação triangular quase perfeita. A geometria era impossível de ignorar. Logo surgiram as teorias. Seria o A1B uma aeronave secreta sobre a qual se fala há décadas? Ou seriam naves alienígenas voando em sincronia? Ninguém chegou a uma conclusão. Mas o formato triangular só aumentou o mistério. Número 26. Orbe sobrevoando Phoenix. Durante um voo noturno sobre Phoenix, um passageiro olhou pela janela e ficou paralisado com o que viu. 3 orbes brilhantes parados no céu, imóveis contra o pano de fundo da cidade. Eles não se moviam, não piscavam, apenas brilhavam com um ar de calma inquietante. O vídeo se espalhou rapidamente, com milhares debatendo o que seriam. Alienígenas? Tecnologia secreta? Uma coisa era certa. Aquilo não eram aeronaves comuns. Phoenix havia recebido uma visita enigmática. Número 27. Visitantes caindo do céu. Motoristas em uma estrada deserta mal acreditavam no que viam. Dezenas de objetos luminosos desciam do céu de forma coordenada. Suas movimentações eram suaves e precisas, longe de serem apenas luzes aleatórias. O vídeo foi interrompido abruptamente, deixando todos sem saber o que aconteceu depois. O autor não revelou o local da gravação, aumentando o mistério. Para alguns era o início de um contato extraterrestre. Para outros, o começo de algo muito maior. Número 28. Raio da meia-noite no Japão. Logo após a meia-noite no Japão, uma luz azul intensa cortou os céus, iluminando a cidade com um brilho quase sobrenatural. Parecia que o próprio céu tinha sido aberto. Um feixe de luz desceu com força. Mas o que aconteceu no chão jamais foi esclarecido. Teorias surgiram. Seria um sinal alienígena?
Uma tentativa de abrir um portal? Ou um experimento do governo que deu errado? Ninguém sabe ao certo. Mas só de ver já dava calafrios. Número 29. Descida na Floresta Negra. No verão de 2020, 2 viajantes percorriam a misteriosa Floresta Negra na Alemanha, conhecida por suas lendas. À noite, suas câmeras capturaram algo ainda mais enigmático. Uma nave enorme pairava sobre as árvores, quase pousando. A estrutura era visível. Parecia se preparar para aterrissar em meio à escuridão. Muitos disseram que era o A1B. Outros juraram que aquilo não era nada terrestre. O mistério, como a floresta, permanece sem resposta. Número 30. OVNI escondido entre nuvens. Durante um voo comercial, um passageiro percebeu algo estranho entre as nuvens. De longe, pareciam apenas formações comuns. Mas, à medida que o avião se aproximava, as formas ganhavam contornos nítidos. Eram estruturas enormes, movendo-se lentamente e camufladas entre as nuvens. O passageiro entendeu. Aquilo não eram nuvens, eram naves escondidas. O vídeo convenceu muita gente de que os OVNIs não estão apenas sobrevoando nossos céus. Eles podem já estar escondidos bem acima de nós. Número 31. A aeronave incomum em Nova Jersey. Uma mãe e seu filho estavam observando o céu quando notaram algo que destoava dos drones comuns. Uma das luzes no céu tinha um formato estranho. Parecia 2 aviões fundidos em um só. O filho começou a filmar. E o que apareceu era ainda mais bizarro. O objeto piscava com cores vibrantes e mutáveis, completamente diferente das luzes comuns de navegação. Alguns internautas gritaram, imagem gerada por computador, mas os dois estão certos do que viram. Seja tecnologia avançada ou algo de outro mundo, aquela visão não será esquecida tão cedo. Número 32. OVNI camuflado em nuvem de fumaça. Do nada, uma nuvem enorme surgiu no céu, trazendo com ela rastros estranhos que não pareciam naturais. Não era uma nuvem qualquer. Parecia envolver um objeto escondido. De longe, uma esfera brilhante cruzava o céu em alta velocidade, seguindo diretamente em direção à nuvem. Ao colidirem, uma explosão de fumaça negra se espalhou. Em poucos segundos, tudo sumiu. A nuvem, a esfera, a fumaça, como se nunca tivessem estado ali. Uma aparição tão rápida quanto inexplicável. Número 33. OVNI falso ou drone superavançado. Em um parque lotado na China, visitantes pararam, perplexos, ao ver um objeto flutuando no céu. Um disco com luzes pulsantes, se movendo com perfeição. A cena parecia tirada de um filme de ficção científica. A filmagem viralizou como uma das provas mais claras de um OVNI em plena luz do dia. Mas logo veio o balde de água fria. Tratava-se de um drone projetado para imitar naves alienígenas. Mesmo assim, o realismo era tão impressionante que muitos continuaram acreditando que aquilo não era apenas uma ilusão tecnológica. Número 34. Os Drones de dezembro. Em dezembro de 2024, o céu de Nova Jersey foi palco de um espetáculo esquisito. Objetos brilhantes giravam, piscando cores fortes, como se fossem ioiôs voadores. Rapidamente, os moradores os apelidaram de os Drones de Nova Jersey. Para alguns, eram drones militares sendo testados. Para outros, a explicação era muito mais sinistra. A velocidade, o brilho e os padrões de voo pareciam fora da capacidade humana. Teorias surgiram. Seriam espiões? Sinalizadores? Ou algo muito mais avançado sobrevoando a cidade? Número 35. Pouso misterioso em base militar. Em 2018, algo estranho pairava sobre uma base militar nos Estados Unidos. Um objeto triangular flutuava no céu, como saído diretamente de um filme de alienígenas. A primeira explicação foi simples: algum projeto militar secreto. Mas o vídeo se espalhou e os detalhes começaram a gerar desconfiança. A forma da nave não batia com nenhum modelo conhecido, nem mesmo os que vazaram de projetos confidenciais. Pouco tempo depois, uma nova versão do vídeo surgiu online, sem o objeto. Para muitos, isso foi a prova de que houve um encobrimento. Número 36. Encontro estranho na costa da Carolina do Norte. Marinheiros avistaram uma bola de fogo cruzando o horizonte em alta velocidade. De repente, o objeto explodiu no céu, se fragmentando em 13 orbes brilhantes. Mas o mais inquietante veio depois. Os orbes começaram a se mover ao redor do barco, circulando como se estivessem observando os homens a bordo. A gravação foi interrompida antes do final, deixando todos imaginando o desfecho. O que quer que tenha acontecido não foi algo comum.
e os tripulantes nunca mais esqueceram aquela noite. Número 37. Visitante inesperado no Réveillon de Dallas. Enquanto celebravam o Ano Novo, moradores de Dallas olharam para o céu e viram algo inacreditável. Um objeto enorme e extremamente iluminado pairando sobre os bairros. O brilho era tão intenso que rivalizava com o do próprio Sol. A nave parecia estar circulando a cidade com um propósito. Teorias explodiram na internet. Estaria procurando algo perdido? Mapeando a cidade? Ou, na hipótese mais extrema, preparando uma invasão? Seja qual for a verdade, o céu de Dallas naquela virada de ano nunca mais foi o mesmo. Número 38. Orbes brilhantes no Arizona. Em 9 de março de 2022, um caminhoneiro parou em um ponto de descanso em Sentinel, no Arizona, e deu de cara com algo fora do comum. Duas esferas luminosas flutuavam acima dele, imóveis, mas irradiando uma luz intensa no céu escuro. Ele sabia que não eram aviões, nem drones. Com anos de estrada já tinha visto de tudo, menos aquilo. O caminhoneiro filmou tudo e só conseguia repetir. Isso não é feito na Terra. Para ele era uma certeza. Para os que assistiram, um grande mistério. Número 39. Objeto incomum sobre Gulf Breeze. Em 1993, os céus de Gulf Breeze, na Flórida, foram palco de algo extraordinário. Um vídeo mostrou um objeto acelerando de forma impossível. De um segundo para o outro desapareceu. Nenhuma nave feita por humanos pode se mover assim. A velocidade, a precisão, as manobras absurdas, tudo indicava que era um OVNI. Décadas depois, o caso ainda é debatido, e ninguém conseguiu oferecer uma explicação convincente. Para muitos, continua sendo uma das maiores provas de que não estamos sozinhos. Número 40. Erupção não natural em vulcão japonês. Essa teoria vai fazer você repensar até os fenômenos da natureza. Em 2020, durante uma erupção do vulcão Sakurajima, no Japão, testemunhas relataram um feixe de luz brilhante descendo do céu diretamente para a cratera. Coincidência? Alguns dizem que sim, mas outros acreditam que extraterrestres poderiam ter provocado a explosão como forma de aviso. Um sinal de que estamos indo longe demais em nossas explorações espaciais. E de que, se continuarmos, enfrentaremos consequências aqui mesmo, no planeta. Número 41. OVNI saindo de caverna. No meio da natureza, um trilheiro solitário registrou algo que até hoje assombra quem viu o vídeo. Sua câmera capturou uma nave emergindo lentamente da boca de uma caverna, como se estivesse escondida ali havia muito tempo. Sem fazer barulho, o objeto acelerou e desapareceu em segundos no céu. O trilheiro nunca revelou onde aquilo aconteceu. Teria sido pressionado ao silêncio? Ou decidiu guardar o segredo? A gravação levantou uma questão inquietante. Estariam OVNIs se ocultando entre as próprias formações naturais da Terra? 42. Disco brilhante em plena luz do dia. Avistamentos durante o dia são raros, e por isso este caso impressionou tanto. Um disco luminoso apareceu no céu, reluzente a ponto de quase ofuscar como o próprio Sol. O formato era perfeitamente circular, sem asas, sem motores, e flutuava como se tivesse domínio total do espaço aéreo. Então, do nada, a gravação terminou. Para alguns foi um contato descarado com tecnologia alienígena. Para outros, um fenômeno atmosférico ainda não compreendido. Mas uma coisa é certa, ninguém que viu o vídeo conseguiu explicar. Número 43. Objetos voadores no Reino Unido. Uma noite tranquila no Reino Unido foi interrompida quando uma mulher viu várias luzes cruzando o céu em alta velocidade. Ela pegou o celular e filmou tudo. Os objetos mudavam de direção de maneira impossível para qualquer aeronave humana. Quando o vídeo chegou à internet, pessoas de várias partes do país começaram a relatar o mesmo. Era evidente, algo estava passando por ali, e ninguém conseguia explicar o quê. Parecia um lembrete de que os céus ainda escondem muitos segredos. 44. Luzes misteriosas no céu. Um novo vídeo reacendeu as lembranças do famoso caso das luzes de Phoenix, de 1997. Na gravação recente, várias esferas brilhantes se alinham no céu, formando um padrão diagonal assustadoramente parecido com o evento do passado. Alguns acreditam que são o mesmo fenômeno, voltando. Outros acham que é parte de uma nave gigantesca escondida pela escuridão. Há quem relacione isso a experimentos com feixes de energia. Mas seja o que for, está claro. Essas luzes não pretendem desaparecer sem deixar rastro. 45. Alimentação atmosférica?
uma espiral de luz surgiu no céu e projetou um feixe espesso de energia em direção ao solo. O ar ao redor pareceu vibrar, como se estivesse energizado. A filmagem rapidamente viralizou e gerou teorias. Alguns acreditam que são naves extraterrestres extraindo energia da própria atmosfera terrestre. Outros dizem que pode ser um experimento humano fora de controle. Seja o que for, o fenômeno deixou todos com a sensação de que há forças poderosas atuando acima de nossas cabeças, e que talvez não sejamos os únicos usando os recursos do planeta. Com tantos registros, relatos e imagens vindas de todos os cantos do planeta, a pergunta já não é mais se estamos sendo observados, mas por quem? A cada luz que cruza o céu, a cada objeto que desafia as leis da física, fica mais difícil acreditar que estamos sozinhos. Governos negam, especialistas debatem, mas as câmeras não mentem, e os céus continuam revelando segredos que ninguém consegue explicar. Depois de ver todos esses objetos voadores não identificados, fica cada vez mais claro que eles são reais, e talvez isso seja a prova de que precisamos. Em uma região isolada do estado do Arizona, um excursionista solitário se deparou com algo extraordinário, um disco voador pairando silenciosamente no ar, movendo-se de um lado para o outro do cânion como se estivesse em uma patrulha rotineira. O homem conseguiu capturar tudo com sua câmera enquanto observava o misterioso objeto desaparecer no horizonte. Quando o vídeo veio a público, teorias explodiram pela internet, com muitos acreditando que essa poderia ser uma evidência de uma base alienígena secreta escondida entre os antigos penhascos. Será que os cantos mais remotos da Terra guardam mais do que apenas belezas naturais? Esqueça os discos voadores tradicionais ou os misteriosos feixes de luz. Durante uma caminhada pelo Havaí, um grupo de turistas testemunhou um objeto voador não identificado como nunca antes visto. Ao darem zoom com seus celulares, perceberam que a nave tinha um design moderno e elegante, muito mais avançado do que os relatos típicos de avistamentos. Além disso, ao contrário da maioria dos objetos voadores não identificados que desaparecem em velocidade supersônica, esse parecia estar se exibindo, flutuando lentamente, quase como se quisesse ser observado. Isso levantou uma questão intrigante. Seria um novo tipo de tecnologia alienígena ou uma experiência secreta desconhecida para o mundo? O que você acha? Experimento de alta tecnologia ou visitante extraterrestre? Enquanto um homem filmava o céu noturno, ele acidentalmente registrou algo que jamais poderia ter previsto. Das sombras, um objeto colossal emergiu de trás das nuvens. Uma nave alienígena, com um brilho incandescente no centro, pairando vagarosamente como se estivesse explorando o ambiente. Assim que apareceu, desapareceu novamente, se escondendo nas nuvens. Quando o vídeo foi divulgado, as discussões começaram. Algumas pessoas insistiam que era um satélite, mas convenhamos. Desde quando satélites se movem desse jeito? Além disso, sua movimentação não se parecia com nenhuma tecnologia humana conhecida. Talvez os alienígenas estejam experimentando novos designs, pois isso é bastante incomum mesmo para um OVNI. Em fevereiro de 2024, um espectador no céu dos Estados Unidos, a bordo de um avião de passageiros, viu e filmou este misterioso objeto cilíndrico em movimento que estava voando perto. Além de sua forma incomum, também estava brilhando em uma cor branca esbranquiçada. Com o objeto distante e nuvens por toda parte, era quase impossível dar uma boa olhada nele quando o objeto desapareceu minutos depois. Agora, se parece tão grande apesar de estar longe, tem que ser gigantesco pessoalmente. Não, isso está escorregando. Durante um voo de Madrid para Lenart, em agosto de 2017, um incidente surpreendente se desdobrou quando uma comissária de bordo de folga avistou um misterioso objeto branco imóvel nos céus da Espanha e capturou-o em vídeo por um jornalista a bordo. O objeto branco não identificado desafiava a identificação, descartando explicações convencionais como um avião ou um barco. Apesar do ceticismo inicial de alguns espectadores, o jornalista, que tinha sua especialidade em ufologia, afirmou a autenticidade da filmagem. O objeto foi observado por alguns minutos antes de desaparecer, deixando todos a bordo do avião perplexos com sua natureza. Casos diferentes de abduções capturadas em câmera podem ter sido escondidos do público geral até que isso vazou. Em 2020, uma pesquisa revelou imagens capturando uma deslumbrante bola de luz que apareceu do nada,
e supostamente abduziu um helicóptero militar dos Estados Unidos em plena luz do dia. Assim que as imagens chegaram à internet, especialistas sugeriram um possível envolvimento militar ou experimentação de alguma tecnologia inovadora. Eles propuseram a noção de que o exército poderia ter estabelecido contato prévio com civilizações extraterrestres, teorizando que tais incidentes poderiam ser parte de esforços para avançar as capacidades de viagem no espaço-tempo, permitindo uma travessia rápida para qualquer local na Terra. Falando de tecnologia OVNI feita pelo homem, este claramente tem as vibrações mais fortes vindo dele. Um fazendeiro no campo na América Latina testemunhou este grande objeto voador triangular que apareceu de repente, decolando do solo antes de desaparecer em uma velocidade supersônica. Da forma desta nave voadora, a fonte de tecnologia muito visível em jogo aqui ao ar livre, que é uma propulsão, mostra que a nave é feita de forma diferente. Não se pode ter certeza de quem ou o que deve ser apontado como o fabricante e o usuário desta nave. Parece feita pelo homem, mas ao mesmo tempo poderia ser um truque de inovação por alienígenas. Não são apenas os humanos que são curiosos sobre alienígenas. Parece que um incidente semelhante está em curso. Outro passageiro de um avião que passava pelo deserto de Nevada filmou um OVNI que se aproximou, mas estava longe o suficiente apenas para ter uma boa olhada no avião comercial antes de se virar e sair supersonicamente. Se os alienígenas possuem toda a tecnologia de ponta que desconhecemos, eles certamente teriam uma capacidade incrível de nos observar de perto. Talvez a verdade esteja mais perto do que imaginamos, ou talvez estejamos apenas começando a enxergar o que sempre esteve acima de nós. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um destes vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!